Meus irmãos, estamos aqui com mais um dia, mais uma noite, com o estudo da palavra. Nosso canal chama O Poder da Palavra Decretada. Então nós vamos estar dando continuidade no estudo de ontem, a qual nós falamos sobre a queda do homem, e hoje nós vamos estar falando sobre o homem quando sofreu a vergonha. Que está dando continuidade quando Adão pecou e Deus se apresentou porque não estava enxergando Adão. Então vamos ler, que diz assim: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim. Procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizestes? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Yahvé Deus determinou a serpente: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecendo a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendente dela, porquanto entre te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio a teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia, darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa, com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas dos teus campos. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que volte ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornará. Amém, irmão? Aqui nós vemos a primeira etapa, a parte a qual Satanás enganou a Eva e a Adão. E nós vemos na segunda etapa, quando eles caíram, quando eles viram a sua nudez, que é a sua vergonha, o que Deus fez? Deus desceu até o jardim do Éden. Para quê? Porque era costume do Senhor descer ao jardim do Éden. Para quê? Para se relacionar com Adão e Eva, para ter intimidade, para conversar. Que nem o pai, quando chega do trabalho e o seu filho chega, o que ele vem primeiro? No pai, para conversar, para ter um relacionamento com o pai, para saber como foi o dia, para saber o que aconteceu, entendeu? Então, automaticamente, quando o senhor foi ver o que aconteceu, Deus ele não tinha visto mais
Adão, quando eles viram os passos de Deus, quando eles ouviram o suar de Deus, o que eles fizeram? Se esconderam do Senhor. Mas por que motivo eles se esconderam do Senhor? Por motivos que a inocência que eles tinham, eles deixaram de ser. Porque o que acontece, meu irmão? Quando eles deixaram de ser inocentes, e o inimigo colocou a vergonha através da semente do mal que implantou neles, o que aconteceu? A luz que está em Deus refletiu as trevas a qual estava neles. Então eles não conseguiram enxergar Deus como eles enxergavam anteriormente. Porque Deus, quando Deus formou eles tinham um olhar com o Senhor. Quando eles caíram, eles começaram a olhar Deus da maneira que Satanás olha a Deus. Mas onde está isso? Nós vimos que quando Deus chega até Adão e perguntou: onde você está, Adão? Ele falou: por que você se esconde? O que ele falou? Eu ouvi a sua voz suar no meio do jardim e eu me escondi. Eu fugi do Senhor. Mas assim, por que ele fugiu? Qual foi o medo? Porque, meu irmão, quando a gente faz algo a qual desagrada a Deus, que nem Adão ali, que ele caiu, qual foi a primeira coisa que deu nele quando Deus apareceu? O medo. Então ele ficou com medo e se escondeu do Senhor. Ele e a mulher dele. Porque Paulo fala o quê? Nós, com o rosto descobertos, como espelho, refletimos a glória do Senhor, assim como a imagem do Senhor. Então Adão já não estava refletindo mais a imagem do Senhor, porque Deus ele fez ele perfeito, meu irmão. A gente não foi que nem nós, que teve que vir Cristo, morrer na cruz, nos reedificar, nos gerar de novo. Para quê? Para que nós viemos se tornarmos filhos de Deus. Então Adão já era perfeito. Mas quando ele pecou, ele se tornou imperfeito, porque o vírus que foi a iniquidade entrou neles. Então a vergonha apareceu e eles ficaram com vergonha do Senhor. Agora, quando eu falei que eles mudaram a visão, quando Deus pergunta para Adão: por que fizeste isso? Qual que é a resposta de Adão? A mulher que o Senhor me deu, que me fez tropeçar, ela que me fez errar. Foi a mulher que o Senhor me deu. Que visão que Deus trouxe? Que visão que Adão trouxe de Deus ali? Que Deus tinha dado para Adão algo que tinha fazido, ele tropeçou, que a culpa não era dele. Não foi ele que foi o culpado por aquilo, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele tirou totalmente a culpa dele e colocou a culpa em quem? Na mulher e em Deus, que Deus tinha dado algo para ele. No português, claro, que Deus só dá o que não presta, porque se o que o Senhor tivesse me dado era bom, não tinha fazido eu tropeçar. Então nós vemos muita desculpa das pessoas de o quê? É botar a culpa na pessoa e não assumir a culpa. Bota a culpa na pessoa, bota a culpa em Deus, bota a culpa na sociedade, mas ela não consegue enxergar a culpa que ela tem em relação à situação, a qual muitas das vezes ela se deixou influenciar por aquilo. Porque a ordem, meu irmão, não foi dada para Eva, a ordem foi dada para Adão. Adão que não tinha que errar. Eva podia errar, mas Adão não. Eva, quando Adão ele viu e ele começou a enxergar da maneira correta, ele enxergou que ele fez cagada. O que ele fez? Se inibiu da culpa. Foi se esconder. Porque ele sabia. Mas não era o que Deus queria que ele fizesse. Deus queria que ele se apresentasse perante o Senhor e se arrependesse do que ele fez. Mas ele fez o quê? Se esconder. Ele não se arrependeu. Ele se escondeu, ainda quis botar a culpa em Deus,
e na mulher que Deus tinha dado. Nós vemos que quando Deus cobra a mulher, o que a mulher diz? A serpente me enganou. A culpa é dela. Então nós vemos uma transferência de responsabilidade. Ninguém quer assumir a culpa. A culpa é sempre de uma pessoa, menos da pessoa. A serpente, ela me enganou, então a culpa é dela. O Senhor vem com ela aí, o que o Senhor faz com ela? E Deus é justo, meu irmão. Deus viu que os três estavam errados. E o que Deus fez? Sentenciou os três. Sentenciou tanto a serpente por ter enganado a mulher, sentenciou a mulher por ter dado ouvido à voz do diabo, que a serpente é uma simbologia, ele é o próprio Satanás. E o homem por ter não regido o domínio sobre a mulher, ter sido influenciado por ela. Então nós vemos o quê? Que Deus não exibiu nenhum deles da culpa. Deus sentenciou os três. Por quê? Porque os três se deixaram levar pelo erro. Satanás já condenou ali no Éden e falou: a mulher se derrubou ela, agora eu vou levantar um dela, a qual vai pisar na sua cabeça. E você vai ferir o calcanhar dela. E ela, o que levantar dela, vai pisar na sua cabeça. Que quem pisou na cabeça do diabo na cruz do Calvário? Jesus Cristo. Cabeça, meu irmão, no hebraico é morte. Deus está falando que ele deixou entrar a morte. O inimigo fez entrar a morte no homem. Mas ia levantar um da mulher que ia massacrar a morte na cruz. Porque a Bíblia fala o quê? O que Paulo diz? Aquele que tinha o império da morte. O império, meu irmão. A morte tinha um império. O Senhor na cruz do Calvário que ele fez? A morte, onde está a morte, a sua vitória. Onde está o inferno e seu aguilhão. Que a força da morte era aqui, o pecado. Mas Jesus Cristo, quando morreu na cruz, a morte não tinha como derrotar Jesus. Sabe por quê? Quando ela foi achar em Jesus pecado, ela não conseguiu encontrar. Sabe por quê? Não tinha. Então ali Jesus, ele massacrou a morte na cruz. Ele pisou na cabeça da morte na cruz do Calvário. Todo o poder que a morte tinha no Calvário foi destruído. Porque Jesus venceu a morte. Jesus, ele derrotou a morte. E assim como ele foi ressuscitado, nós vamos ser ressuscitados no dia da ressurreição, a qual o Senhor, no dia que ele virá vir buscar a sua igreja. Então nós vemos que Deus, ele não deixou de julgar, mas ele julgou com justiça os três. Então nós vemos por quê, meu irmão? Não foi um que errou. Os três erraram. E Deus, ele é justo. E Deus, ele julgou com justiça. Nós vemos que Deus, ele já profetizou a vida do Cordeiro lá na cruz. Ele já decretou ali no Éden a derrota de Satanás e os seus demônios lá na cruz do Calvário. E o Senhor já decretou. E o que acontece? O inimigo, ele quis fazer algo para quê? Para impedir isso. Mas isso é uma outra aula. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esse estudo e que o Senhor venha, cada dia nos revelar e nos ensinar a sua palavra. Amém? Pai querido, no nome do teu Filho, nós louvamos e te agradecemos, ó Pai, por mais um dia, Pai. Por mais esse estudo, ó Pai, por mais um domingo. Abençoa o domingo de cada pessoa, Pai amado. Manifesta o seu poder, a tua glória, a tua unção. E opera o seu milagre na vida de cada pessoa. No nome de Jesus que nós te louvamos. Te agradecemos e agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e de fazer. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu agradeço a todos e que todos venham ter um ótimo final de domingo. E fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.